Então, continuando aqui, o valor do cálculo desse cálculo aqui dá exatamente 0,25. Para quem gosta de fórmula, né? Esse valor também de y vértice, você pode usar a seguinte fórmula: y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Você teria que encontrar o delta dessa função, que lembre-se que a gente encontrou da função f, não é o da função g. Se você encontrar o delta, substituir aqui e botar sobre 4a, dá exatamente 0,25, ok? Então, eu tenho que o vértice é composto por esse conjunto aqui, por esses dois elementos, que são os elementos 2,5, que eu já indiquei ali, certo? E ele é dado também por 0,25, né? Então, o x é 2,5 e o y eu vou botar aqui como se fosse 0,25. Então, eu tenho esse ponto aqui. Esse ponto assim, aqui é o vértice, vou botar v da função g, ok? Ele é o vértice da função g. Esse aqui é o x duas linhas da função f. Esse aqui é o x' da função f. Então, eu tenho 3 pontos, só falta o quarto ponto, né? Lembrando que ele disse que esse aqui é o A, esse aqui é o C, né? A e C são os zeros da função f. B é o ponto mínimo de f, ok? B é o ponto mínimo de f e D é o ponto máximo de g. Eu acabei de encontrar o ponto máximo de g, que é o D. Falta achar o B. O que é o B? É o ponto mínimo de f. Vamos fazer utilizando a mesma regra, todo mundo acompanha comigo. Considerando a função f novamente, a função f é dada por x ao quadrado menos 5x mais 6, que me dá ponto como valores a, b e c, valores 1, menos 5 e 6, que ela me dá como x vértice menos b sobre 2a, vão ser valores parecidos provavelmente, menos b, o b é negativo, coloco um parênteses, sobre 2 vezes a, dá exatamente 5 sobre 2, dá exatamente a mesma coisa, 2,5. Porém, quando eu for jogar na função para achar o y vértice, eu vou jogar pela fórmula agora para treinar pela fórmula. A fórmula é menos delta sobre 4a. E por acaso do destino, o delta dessa função eu posso fazer aqui para treinar vocês. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Acompanhe esses dados aqui. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 5 ao quadrado negativo vai ficar menos com menos mais, vai dar 25. 6 vezes 4, 24. Delta deu exatamente 1. Então, deu menos 1 sobre 4 vezes 1. Dá menos 0,25. Enquanto na função g deu mais 0,25. Logo, eu tenho que esse ponto vai para baixo no y, né? O x é o mesmo, mas ele vai para baixo. Então, ele vai ficar exatamente aqui, certo? Então, esse é o ponto B. Então, ele vai estar localizado exatamente aqui. Então, entendam, pessoal, o ponto máximo e o ponto mínimo, que é o chamado vértice, esse aqui é o vértice de f, eles são marcados a partir de um par. A raiz, você usa só a raiz mesmo, que é 2 e 3 e marca no eixo x. Então, eu tenho um quadrilátero para encontrar a área, né, de forma bem fácil. Como que eu vou fazer isso de forma tranquila? Eu vou fazer da seguinte maneira. O quadrilátero é composto de 2 triângulos. De 2 para chegar a 3 tem 1, não é? Então, esse quadrilátero, não sei se vocês compreendem o que eu estou querendo dizer, né? Esse quadrilátero, deixa eu tentar melhorar aqui. É isso mesmo. Esse quadrilátero vai ser composto por um triângulo assim, que aqui é 1, né? E a altura dele é exatamente 0,25. E por um triângulo idêntico virado para baixo, que aqui é 1 e aqui é 0,25. Vocês sabem muito bem a fórmula da área do triângulo.
A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, a área de cada triângulo vai ser a base, que é 1. A base está aqui, é 1. A altura é 0,25. Isso tudo você vai dividir por 2. Ok? Isso é a área de um triângulo, um dos dois triângulos, ok? Então, isso aqui, obviamente, vai gerar para mim a área de um triângulo é 0,25 vezes 1, 0,25. A metade de 0,25 é exatamente 0,125, ok? Beleza? Só curiosidade, 0,25 é 1/4. A metade de 1/4 é exatamente 1/8. Beleza, pessoal? Então, a área de um triângulo é 1/8. Então, a área de dois triângulos, certo? Vai ser 1/8 mais 1/8, que é a mesma coisa de 2/8, ok? Repete o denominador e soma a parte de cima. Se eu simplificar isso aqui, vai dar exatamente 1/4. Então, 1/4 é a área procurada, que é a mesma coisa se eu dividir 1 por 4, dá exatamente 0,25. Então, a resposta dessa questão é exatamente 1/4. Bons estudos, pessoal. Desculpa a interrupção, né, do vídeo, mas é porque chegou uma pessoa aqui e eu tive que parar o vídeo e foi justamente na hora do cálculo, ok? Forte abraço, é isso daí.